Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre cenário político, o que tem feito os jornalistas migrarem para a política. Hoje a gente tem um bate-papo com um time de jornalistas e eu começo agora conversando então com Audrey Cleis, vereadora de Santos. Boa noite, Audrey, tudo bem? Boa noite, Roberta. É um prazer estar hoje em seu programa. Eu que sempre estou aqui com você, ao seu lado. Hoje, uma noite especial, ao seu lado, ao lado da minha amiga querida Solange e também da minha amiga querida Thaís. Esse quarteto aqui de jornalistas, hein? Olha, segura. É Muitas isso mulheres aí. competentes. É isso aí. A gente conversa também com a Thaís Margarido, ex-secretária de Relações Sociais do Guarujá. E aí, Thaís, tudo bem? Tudo bem, Roberta? Boa noite a você, boa noite a Solange, a Alta, amigas queridas, a gente sempre unidas pela profissão e mantemos até hoje uma amizade por amor, né? É um prazer e obrigada pelo convite. É isso aí. Também converso com a jornalista Solange Freitas. Tudo bem, Solange? Boa noite, seja bem-vinda. Oi, Roberta, boa noite, Thaís, boa noite, Audrey. É um prazer estar junto com vocês, jornalistas, mulheres, batalhadoras, e agora nesse novo desafio. É isso aí. Vamos começar então a entender o que fez essas três jornalistas, excelentes jornalistas, migrarem então para o mundo da política. Eu vou começar com a Audrey, que já tem experiência, muita experiência nesse ramo, né, Audrey, vereadora agora. O que fez você migrar então, para a gente entender um pouquinho, migrar do jornalismo para a política? Foi uma sequência, né? Na minha vida, tenho a minha formação como jornalista, como todos sabem, foram quase 17 anos na TV Tribuna, né? Então, onde pude aprender bastante, conhecer muitas comunidades, estar ao lado de muitas pessoas, diferentes pessoas em diversos universos. Então, para entender os problemas, as demandas, depois fui estudar direito, fiz as minhas 2 pós-graduações em educação, tive a oportunidade de trabalhar por quase 4 anos no Executivo, na Prefeitura de Santos, como secretária adjunta na área da educação. Então, eu acho que um pouquinho de cada setor, de cada área, me fez motivar a ter mais vontade de ajudar a população. Então, quando você tem uma soma de saberes, você tem a obrigação de compartilhar aquilo que você aprendeu com o maior número de pessoas. Eu acho que foi essa grande motivação, em dizer, posso fazer mais e também melhor para ajudar a todos. Então, eu acho que foi essa bagagem que eu reuni ao longo aí da minha vida que fez essa motivação aparecer. E no ano de 2016, ali aos 46 do segundo tempo, acabei então me filiando a um partido, né, o Progressistas, e fui eleita com 4.000 e quase 400 votos pela população de Santos ao cargo de vereadora. Lembrando que hoje na Câmara de Santos nós temos apenas 2 mulheres, somos em 21, mas apenas 2 mulheres. Então, que a gente possa ter realmente a nossa voz fortalecida para que a população entenda que o 50-50 ele é importante, que os espaços precisam ser ocupados e existe espaço para todos, homens, mulheres, né, que possam pensar numa sociedade melhor para todo mundo. Então, eu acho que quando nós temos aí essa representatividade feminina, falando mais alto, toda a sociedade sai ganhando, porque quando uma mulher está em algum cargo eletivo, a tendência é que ela pense em toda uma sociedade. Então, sabe aquele começo, meio e fim, e bem finalizado, de uma forma aperfeiçoada? Eu acho que é esse grande diferencial da mulher. E eu vejo com muito entusiasmo, alegria, satisfação, essa minha caminhada, esse pontapé que eu dei lá em 2012, quando eu saí da TV, né, e fiz aí esse roteiro, novo roteiro em minha vida, novo ciclo, percebi que algumas mulheres começaram a se aproximar cada vez mais para entender todo esse processo da política efetivamente, estando na política, e elas acabaram gostando, né? A gente vê que a Audrey foi a precursora, né, Audrey? Você foi a primeira, agora tem muita gente aí seguindo seus passos, né?
eu me sinto assim mesmo e fico muito feliz, porque são mulheres competentes, inteligentes, que têm muito o que doar à população em termos de conhecimento, né, saberes, e colocar tudo isso em prática. E eu tenho certeza que muitas ainda virão para fazer a diferença aí nas nossas cidades, na Baixada Santista como um todo, Roberta. Isso aí. Agora a Thaís também já estava como secretária de Relações Sociais do Guarujá, agora tenta outros voos, é isso, Thaís? O que fez você sair do jornalismo e embarcar de vez nessa carreira política? Thaís, me escuta? Thaís? Perdemos a conexão com a Thaís. A gente tenta, então, Solange Freitas. Solange está começando agora, pontapé inicial nesse mundo político. É isso, Solange? Roberta, olha aí, não é fácil, né? Tomar essa decisão, né? Sair, digamos, do conforto do jornalismo, onde eu estava numa fase boa da minha carreira e, de repente, mudar, trocar tudo isso para entrar nesse mundo tão difícil que é a política. Pelo menos eu via de uma maneira assim. Mas, a partir do momento que eu decidi, aí eu falei assim, agora eu vou entrar de cabeça, com garra, com coragem e determinação. E o que me levou a isso? Eu acho assim que foi a minha indignação até de todo esse tempo de fazendo muitas reportagens e vendo a população sofrendo dos mesmos problemas e às vezes, muitas vezes, o poder público não resolvendo de maneira efetiva aqueles problemas, aquela minha vontade da justiça, de ter justiça, de ajudar a população. E isso acabou me levando a tomar um posicionamento. Acho que chegou a hora, então, de eu fazer de uma outra maneira ajudar essa população. Assim como a Audrey, eu também fiz Direito, aliás, estou no último ano da Faculdade de Direito, e eu fiz para me ajudar no jornalismo, para eu ter mais conhecimento, e agora está me ajudando muito nessa minha nova caminhada. Então, eu decidi, vamos deixar o jornalismo um pouquinho de lado para entrar nesse mundo novo, desconhecido, e tentar ajudar a população de uma outra maneira. Não foi uma decisão fácil, mas agora que eu entrei, eu estou muito feliz, com muita garra e determinação para seguir os passos das nossas jornalistas, como a Audrey, a Rosane e muitas outras que entraram nesse caminho e mostraram que é possível, que jornalista, quando entra nesse mundo, entra com a mesma determinação, coragem, força e vontade de ajudar as pessoas. Me espelhei nelas, no exemplo delas, e por isso que eu estou aqui hoje. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais desse novo cenário político que envolve muitos jornalistas. É só um minutinho, eu volto já já, não saia daí. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o cenário político que tem se formado com jornalistas da nossa região. E sobre esse assunto eu estou conversando com a Audrey Cleis, vereadora de Santos, Thaís Margarido, ex-secretária de Relações Sociais do Guarujá, e Solange Freitas, jornalista. Então vamos agora a gente restabeleceu a conexão com a Thaís. Thaís, faltou você falar. O que tem feito você migrar do jornalismo para a vida política? A gente sabe que você já tem um pouco de experiência, né? Participou agora do governo no Guarujá. E o que tem feito você trocar, então, o jornalismo pela política? Na verdade, Roberta, a gente, como jornalistas, tem a plena consciência das mazelas sociais, da realidade das cidades. Então, a gente vê na oportunidade da política de realmente colocar a mão na massa e fazer algo para que realmente a sociedade possa se tornar um lugar cada vez mais justo. Então, nós, como jornalistas, sempre fomos a voz do povo, nós sempre fomos os representantes diretos da comunidade. Então, por que não hoje estarmos dentro da política, que é o meio, o caminho, para a gente realmente fazer o que necessita? Então, acho que a gente foi a voz o tempo inteiro da população enquanto repórteres, jornalistas. Por que não ser a voz do povo dentro de um mandato legislativo ou executivo, como é o caso da Solange agora, e a Audrey, que já tem feito isso, né? A Audrey, na verdade, foi a nossa precursora, foi a primeira a ir para esse desafio e mostrou que é possível, sim, esse é o caminho. E a gente tem sentido isso, Roberta, as pessoas pedem para que porque nós, jornalistas, sempre fomos para a população um caminho para a solução dos problemas, a esperança do povo.
Então, a gente tendo a oportunidade de colocar a mão na massa, de sentar numa cadeira no Legislativo ou no Executivo para realmente atender a necessidade do povo, por que não? Nós tínhamos duas opções. Vou falar, então, pelo menos por mim, né? Está aqui a Solange e a Audrey, com vasta experiência. Nós tínhamos dois caminhos, Roberta. Um é conhecer a realidade e simplesmente noticiar e virar as costas para ela, ou a opção de ir lá e fazer realmente acontecer e atender a necessidade da população. As pessoas hoje clamam por justiça social, clamam por um lugar melhor para se viver. Então, acho que esse é o caminho. Por isso, talvez, dessa tendência das jornalistas irem para o meio político, para realmente ir lá e fazer. O povo está cansado de esperar e não ver algo concreto ser efetivado, né? E bem lembrado pela Audrey, nós mulheres estamos assim, Roberta, ocupando cada vez espaços de expressão na sociedade, porque a mulher tem essa sensibilidade, a garra e a determinação de realizar. Agora, a Audrey, que já tem um pouco mais de experiência nesse caminho, não é um caminho fácil, né, Audrey? Como é que tem sido todo esse trilhar aí, essa conquista até chegar onde você chegou? Não é um caminho fácil, mas não é fácil para ninguém em nenhuma profissão. E eu faço questão de falar claramente sobre isso. Todas as suas profissões têm os seus obstáculos, os seus desafios, e na política é a mesma questão. Então, muita gente fica com medo de avançar, de poder fazer algo pela sociedade, porque acha que é um mundo muito distante. Na verdade, deveria ser o mundo mais próximo da população, porque é na política que nós, enquanto sociedade, sofremos os impactos diretos das decisões que são tomadas no Congresso Nacional, nas assembleias, nas câmaras e também pelo Executivo. Então, quando a gente fala assim, deixou de ser jornalista para ir para a política, nós nunca vamos deixar de ser jornalistas, seremos sempre, porque isso está na nossa alma, está na nossa mente, no nosso corpo. Então, é unir o fato de você querer justiça e como buscar essa justiça, entendendo os problemas das comunidades, o que a gente sempre fez e o que a gente sempre faz, mas você estando efetivamente na política, você consegue avançar com políticas públicas, com gestão. Então, quando as pessoas me perguntam, você não tem saudade, Audrey, do jornalismo? Eu digo que não, porque hoje, mais do que nunca, eu faço jornalismo. Eu pratico o jornalismo todos os dias. Eu vou, eu estou, eu conheço, eu converso, e eu quero saber, e eu vou atrás, e eu busco informação. E isso está em mim, está em todos nós, né? E na mulher muito mais. Então, essa prática do jornalismo, ela não sai da gente, ela só agrega, soma ao que eu estou fazendo hoje. Dificuldades, elas existem, vão existir, mas cabe a cada uma decidir como quer enfrentar aquela dificuldade, aquele desafio. Então, se eu quero enfrentar, muito difícil. Não, é difícil, mas tem alternativa. Dá para ir por este caminho, por este. Então, nós temos que olhar o cenário como um todo, ir migrando para que você consiga atingir o seu objetivo. Como a Thaís, a Solange, elas falaram muito bem desta vontade, porque conhecem as realidades. Então, a partir do conhecer realidades, você vai transformar tudo isso que você viu, esteve presente, em algo que realmente seja palpável para a população. Então, eu acho que o gestor público ele tem muito essa função de escutar, sentir, filtrar e tornar o problema, trazer o problema para a discussão e como juntos nós podemos buscar as soluções. E essa prática, ela caminha comigo aqui, lado a lado, né, por meio de audiências públicas, reuniões com o executivo, reuniões com os presidentes de associação de bairro, reuniões com as comunidades. Me deixou muito mais livre para agir realmente buscando e vendo, enxergando a solução para a população. No jornalismo somente, a gente vai buscar, a gente aponta, mas a gente não participa daquela finalização, né? Porque fez parte do teu trabalho também finalizar aquilo para a população. Aqui você tem verba parlamentar que você pode encaminhar para que você possa tornar
um programa social em política pública realmente, aquilo se torne um legado para a cidade, ou seja, independente de governo que passar, de pessoas que passarem, a população terá aquilo garantido. E eu digo, além de fiscalizar, que é a minha função hoje no Executivo, saber o que está acontecendo com a população e buscar soluções, a prática que eu tenho mais gostado é a de ensinar. Ensinar a população que direito garantido ninguém mexe. Um direito garantido ninguém mexe. Então, eu acho que a Solange e a Thaís, como elas viveram tudo que eu vivi, né? E nós vivemos isso juntas muitas vezes também, em situações polêmicas, elas com certeza elas vão saber garantir, guardar esse direito da população e fazer com que ele seja realmente efetivado. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre o cenário político e os jornalistas. É só um minutinho, eu volto já já, não saia daí. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é cenário político e sobre esse assunto eu converso com Aldre Cleis, vereadora de Santos, Thaís Margarido, ex-secretária de Relações Sociais do Guarujá e Solange Freitas, jornalista. Vamos começar agora a falar um pouquinho com a Solange Freitas. Solange, você é conhecida por ser uma jornalista muito combativa, né? Sempre vai atrás da notícia, se impõe. Como é que é agora, de repente, trocar esse papel? Como é que é estar numa posição contrária? Está preparada para isso? Estou preparada, Roberta. Agora eu vou apanhar, né? Vou virar vidraça, vou jogar pedras, mas eu não enxergo dessa maneira. Por quê? O meu objetivo sempre na profissão, e isso nesses quase 30 anos de jornalismo, 15 anos na TV Tribuna, foi esse: mostrar e ajudar a população, dar voz à população, como elas falaram, e cobrar as autoridades para que efetivamente resolvessem aquele problema. E agora, depois de tanto tempo vendo que isso muitas vezes não acontece, eu estou tentando agora, de uma outra forma, ajudar a população. E pretendo ajudar a população nesse caminho, durante a pré-campanha e depois durante a campanha também. Por quê? A gente de tanto ver aqueles problemas acontecendo e às vezes o poder público, as pessoas que deveriam estar zelando por aquelas pessoas, não ouviam as reclamações, não resolviam os problemas. Aí eu fiquei pensando, poxa, será que é assim mesmo? Será que a política é uma coisa assim tão ruim, que só pessoas ruins é que entram na política? Não. Com o tempo, a gente começou a enxergar que as pessoas que querem ajudar, que querem fazer diferente, começaram a entrar nesse cenário para tentar mudar um pouco essa realidade. Então, é isso que eu quero fazer, mostrar para as pessoas que dá para fazer o certo, dá para batalhar por elas de uma forma honesta, com caráter, pessoas de caráter, com honestidade e tentar ajudar elas de uma outra maneira. A gente, como jornalista, a gente ajudava do lado de fora. Agora, eu pretendo ajudar olhando pelo lado de dentro, né? Ali pertinho da população. Não vai ser fácil, porque a gente vê que já tem muita gente aí com fake news, espalhando muitas histórias mentirosas, tem umas campanhas que a gente vê nas redes sociais de desinformação, de ódio mesmo, mas a gente vai combater tudo isso com trabalho, mostrando o que a gente pretende fazer, porque eu acredito realmente que as pessoas boas estão entrando na política e tentando melhorar a vida da população. Eu acredito nisso. Se eu não acreditasse, eu não teria feito essa troca, porque não é fácil estar do outro lado, mas eu, o pouco que estou, já estou gostando muito de participar de tudo isso. Tá ok, então. Thaís, a gente sabe, a gente estava falando, né, sobre a experiência de jornalista, que isso, de certa forma, já deixa vocês um passo à frente, esse contato com o público, com as necessidades da população. Agora, a gente sabe que não basta só isso. De que forma vocês têm se preparado, então, para ingressar nesse mundo da política? Então, Roberta, eu tive a oportunidade de estar dentro da administração pública como secretária de turismo, né? Eu iniciei nesse governo e depois passei para a Secretaria de Relações Sociais, que trabalha justamente até o que a Aldre falou, a política pública. Então, a gente sabe que dentro da administração pública nem tudo é possível fazer da maneira que a gente imagina ou almeja, mas é possível executar. Talvez não no tempo em que a população anseia, porque a gente sabe que a necessidade é tão grande e o desespero
mas é possível sim fazer. A minha passagem pela administração pública apenas comprovou o que nós jornalistas já temos isso em tese. A gente sempre relatou os fatos, mostrou a realidade. E aí a administração pública me permitiu perceber e enxergar que é possível fazer. Basta ter vontade política para se fazer. Talvez não seja no tempo almejado, mas é possível sim. Que seja a médio ou longo prazo, é possível executar. É possível você começar a trabalhar bairro por bairro. É possível você trabalhar o coletivo, ações, políticas públicas que beneficiem toda uma comunidade. Então, assim, essa passagem pela administração pública me deu essa bagagem. A Audrey é até uma trajetória meio que parecida, né, Audrey? A Audrey também foi secretária. Nos dá um conhecimento para agir de maneira melhor no legislativo, ou seja, com os projetos de lei que realmente podem ser concretizados, com as emendas parlamentares, são verbas destinadas para projetos de política pública. Então, isso me norteou e realmente fez com que eu tomasse a decisão. Não, é possível fazer, é o que a Solange falou, é a hora das pessoas justas e honestas ocuparem lugares, cargos estratégicos para efetivamente fazer a transformação de uma sociedade, fazer uma cidade evoluir, fazer uma cidade se tornar um lugar cada vez melhor para quem vive dentro dela. A gente sabe do problema, por que não buscar a solução e resolver? Ok, então é um desafio aí que a gente tem pela frente. Eu desejo muita sorte, sucesso e para as três muita coragem, que é o que vocês vão precisar daqui para frente. Um orgulho ter 3 jornalistas desse naipe aí lutando por nós aqui na região. Muito obrigada, Audrey, muito obrigada, Thaís, muito obrigada, Solange. Sucesso para vocês, uma ótima noite. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Fique bem, fique em casa. Tudo isso vai passar, se Deus quiser. Até mais.